Paz do Senhor, irmãos. Sempre o início pontualmente. Vou tirar o microfone, porque acho que estamos em poucos e dá para ouvir bem, né? Sempre o início pontual da escola é uma devolutiva à responsabilidade dos irmãos, que vêm de longe, né? A gente sabe que ontem teve um culto, acabou um pouquinho mais tarde, com a nossa confraternização, e amém, irmãos, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas começar no horário tem que ser uma primícia nossa, em todos os departamentos. Tem que ser uma primícia nossa na igreja. Nós não podemos nos permitir, por conta de alguns pequenos atos pontuais, ou por conta de momentos eventuais, perder isso. Porque senão a gente vai perder aos pouquinhos, irmão John. Aí perde um, perde dois, perde três. Na hora que a gente for vendo, o aluno também perde essa ferramenta, os grupos da igreja perdem essa ferramenta, então sempre que possível, professor, inicie no horário, líder de departamento, comece no horário, demonstre a sua responsabilidade para que a gente veja isso replicado nos outros departamentos da igreja. Eu brinco que a escola dominical é o piso, é a base para todos os departamentos da igreja. Por quê? Porque aqui a gente tem como falar, aqui a gente tem como orientar, como dar orientações práticas de coisas tão simples, às vezes, como saúde, como higiene, como trato pessoal, como se comportar, como socializarmos. Então é muito importante, irmãos, que nós usemos esse momento para que ele seja replicado nos departamentos, tá? Isso tanto nas coisas boas quanto nas coisas não boas. A gente tem um monte de oportunidade. Começando por mim, tem um monte de oportunidade de melhoria, irmãos. Eu sei que tem bastante gente trabalhando aqui hoje para fornecer no final também o nosso momento de café. Então, louvado seja Deus pela vida dessas pessoas, tá? Feito isso, irmãos, eu já mandei lá no grupo. E o que eu vou fazer nessa manhã? Eu vou estimular que os irmãos sempre estejam olhando o grupo do WhatsApp. Por quê? Lá é onde a gente consolida todas as informações essenciais. Tem coisas que nós só falamos aqui e tem coisas que nós só falamos lá. Se eu for repetir o que está no grupo aqui, eu perco o tempo de vocês aqui. E se eu for repetir coisas aqui, lá, que estão aqui, eu vou me tornar redundante, ou então eu vou fazer o pior, eu vou endossar para aquelas pessoas que não vêm num período para que elas saibam das coisas. Não, irmão, se você não vê, você não vai saber mesmo, tá bom? Eu não tenho muito problema com isso, não. E se não tiver bom, é só vir, só cumprir o seu disposto, tá bom? Então, o endosso para que a gente olhe no grupo com bastante atenção, só que, e respeitando esse momento de introdução, a gente tem uma temática para esse semestre de julho, que é o semestre de férias. Foi perguntado, queremos ter férias? Queremos ter um movimento diferente? Eu sei que é férias escolares, eu sei que para o departamento dos 18 menos é um momento onde a gente tem às vezes para sair, para viajar. Irmãos, eu vou reforçar uma coisa aqui importante. Não pode ser pesado o trabalho. O trabalho tem que ser um trabalho responsável, mas não pode ser pesado. Se você está se sentindo sobrecarregado, levanta a mão e pede auxílio. Sabe por quê? Porque a gente nunca viveu uma era, não estou fugindo do assunto, mas a gente nunca viveu uma era onde a gente tem o maior índice de suicídios na liderança das igrejas, não só referindo só aos pastores, mas nos líderes. Líder de jovens envelhece com uma velocidade impressionante. Você olha para o líder de jovem e fala assim, nossa, eu trabalhar para o senhor não dá trabalho nenhum. Você olha e fala, quantos anos você tem, meu filho? 18, 20, 30 anos. É difícil, não pode ser pesado. Tem que ser responsável, é intenso, mas não pesado. Então, viaje, descanse. A gente só tem uma regra da escola dominical, na verdade duas. Se você não for vir, precisa funcionar sem a sua presença, ok? A Regina não vai vir, o departamento dos adolescentes precisa funcionar sem a presença da Regina. O Daniel não vai estar presente. O departamento da escola dominical precisa abrir as portas no horário, ter a sua funcionalidade, independente do Daniel estar presente. A Cíntia não vai vir para fazer o café. Ela precisa sinalizar para que esse departamento funcione. Essa é uma de duas regras. São só duas, irmãos. É fácil de gravar. E qual que é a segunda regra para a escola dominical? Chegar no horário? Também. Esse é etiqueta, então vou incluir uma terceira. Ser pontual é etiqueta. Mas tem uma regra. Não precisa nem avisar, Adriel. Você pode guardar para você. Eu até brinquei outro dia com o pastor e falei assim, sabe por quê, pastor? A gente não precisa avisar? Porque o que já teve de gente que matou parente, né? Tem gente que cada semana mata um. Eu falei, rapaz, nunca vi tanto tio na vida como a gente tem. Então não precisa avisar, não. Ah, vou no enterro do tio, meu tio tá ruim, minha tia tá ruim. Não precisa, não. Não vê? Não precisa nem me dar satisfação. Esse é o Daniel. Talvez o pastor Robson tenha uma abordagem diferente. Talvez a Regina, com o coral, tenha uma abordagem diferente. Siga a abordagem do seu líder. Mas na escola dominical não precisa nem avisar. Só tem uma segunda regra. Que é, Martinha? Eu não sei, eu tô lá na Celina, a minha cabeça tá... Que é participar da pré-aula.
Né? Nós combinamos isso, não combinamos? Nós fizemos uma reunião, o pastor Robson nem estava, no começo do ano, e nós falamos assim, irmãos, vamos combinar? E fizemos um combinado nesse mesmo local. Só que a gente não tem cumprido. Quando eu digo a gente, irmãos, se uma pessoa não cumpre, o corpo inteiro não cumpre. Nós não temos cumprido fielmente isso. Tá? Então, o que eu coloquei hoje lá no grupo, depois você lê com carinho? Você está credenciado para dar aula se você estiver na pré-aula. Se não estiver na pré-aula, você está credenciado para ouvir a aula. Porque o que é a pré-aula a partir de agosto? A pré-aula, vou só recapitular, eu sei que não é o tema de hoje, mas a gente está falando sobre a administração desse momento. A pré-aula é quando a gente se prepara para dar o conteúdo. Então, eu não falo na pré-aula a mesma coisa que está na revista. Vocês concordam com isso? Sempre é um conteúdo adicional, é sempre ajudando o professor a conectar com pontos do que ele já trouxe para estudar. Só que além de conectar o professor, a gente tem uma forma unânime dos assuntos. Professor do departamento infantil, Martinha, dos anos passados, ele passava o ano inteiro sem saber do que a igreja estava falando na escola dominical. Por quê? Porque ele estava aqui em cima. Ele falava do barquinho, ele falava do Noé, ele falava do leãozinho, do urso, e não falava de substância concreta. E eu tenho um monte de professor infantil que nunca comeu uma substância concreta. Aí chega de noite no culto, tá tudo com os bicão. Por quê? Porque é tirado do cargo, faz bicão. Porque não fez o solo, faz bicão. Porque não está tocando instrumento, faz bicão. Porque não cantou com o grupo, porque a pessoa veio, não veio para o ensaio. Aí eu tenho um monte de bicão do professor infantil. Vou pro grupo dos adultos. Aí o professor do adulto, quando não é a vez dele de dar aula, irmão, ele não vem pro momento. Por quê? Porque hoje eu estou de folga. Só que ele não vem pro momento e ele acaba pegando só partes do problema. Ele não divide, ele não está nesse momento de interação. E aí, quando ele está dando aula, o professor dos adultos, ele se vê cutucado. Ele se vê como uma ameaça. Poxa vida, quem está falando hoje é a Irmandai. Poxa vida, a Irmandai é melhor do que eu. Ela está me ameaçando. Olha só que tipo de pensamento, irmãos. Esse momento é um momento franco, tá? Daqui a pouco a gente começa um momento com os alunos. Eu posso falar coisa para vocês aqui que eu não posso falar em classe. Por isso a gente tem esse momento, é um momento de alinhamento. É um momento onde toda a igreja ouve do mesmo assunto. E durante esses próximos 3 meses, todos nós vamos aprender sobre o que é ser igreja. Com base de Atos 1 a Atos 15. A gente acabou de ver, né? Vamos pegar lá no momento. Foi a apologética, se eu não me engano, no primeiro trimestre. Jesus, sobre a ótica de João, e agora a gente vai aprender a igreja sobre a ótica de João, defendendo uma apologética. Não parece que é uma sequência? Eu até brinquei, se terminar com o Apocalipse, tá ótimo, porque parece que é um ano que foi totalmente proveniente. E olha só que momento, irmãos, a gente tem. Puxa vida, fala demais. E olha só que momento a gente tem para aprender esse assunto. É um momento justo onde a gente precisa redefinir o que é ser igreja. A gente precisa trazer... Tem tantas igrejas que não são igrejas, tem tantos pastores que não são pastores, tem tantos congregados que não querem filiação, que não querem fazer parte de um corpo, e chega uma revista que fala assim, eu vou ensinar vocês, não é o Daniel, chega uma revista que fala, eu vou ensinar vocês com base bíblica, e como a gente pode discutir isso. Eu não tenho como excluir o professor infantil, Martinha. Eu não tenho como excluir o professor dos adultos. Precisamos falar desse mesmo assunto. E falar desse assunto, aí a Martinha sobe para dar aula. Aí a Regina sobe para dar aula para os adolescentes. Por quê? O adolescente vai ter uma temática, mas a Regina soube que hoje ela aprendeu sobre a igreja, sobre a eclesiologia, sobre como nós devemos ser, sobre como nós devemos revisitar alguns assuntos, e vai ensinar para a Laura e para os demais alunos o tema do João, com base no que ela aprendeu aqui. Faz sentido, irmãos? Por isso a pré-aula foi o nosso acordado. Só tem 2 acordos na escola dominical. Daniel, eu não consigo chegar na pré-aula, eu tenho um problema. Vou te contar um segredo. Contar do seu problema para mim, ou arrumar uma solução para ele, é o mesmo esforço, só muda o resultado. Irmãos, eu não tenho dó dos meus filhos, que um tem 9 e outro tem 10 anos de idade. Eu não tenho dó de mim. Você acha que eu vou ter dó do seu problema? Conta para Deus. Se não estiver disponível, vem aprender. Estou pronto a ter classe única o resto do ano, se for necessário. Para todos os departamentos. Da Martinha, que é o primeiro, aos departamentos dos homens e das mulheres. Recado foi dado, irmãos? A gente precisa fazer com um pouquinho mais de excelência. Sabe por quê? É a questão do horário. A gente vai perdendo o controle de pequenos detalhes. Na hora que a gente vê, a gente perdeu o controle de uma coisa por um todo. Se a gente for fazer, a gente precisa fazer com qualidade. Não é pesado, é com qualidade. É diferente. Eu tenho um extremo prazer de estar aqui pela manhã, irmãos. Eu acordo domingo, e não falo isso para me ostentar, não falo isso com forma de ego. Eu acordo domingo de manhã, eu entrego para Deus o que eu tenho de melhor na semana. O meu melhor horário da semana, irmão Antônio, é domingo. Pensa um horário gostoso para dormir. Eu falo, Deus, eu vou entregar para você em forma sacrificial, porque não é prazeroso, né? É sacrificial. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer em estar aqui. E se não fosse assim, não faria, irmãos. Então, é um convite para que a gente revisite isso. E pensando nesse momento da pré-aula, eu dividi um assunto, está lá no nosso grupo, eu não vou repetir, eu dividi um assunto em 2 etapas. A gente começa esse assunto hoje e vai terminar no domingo que vem. E na última pré-aula a gente vai ter um momento de oração, tá? E qual que é esse assunto?
é o nosso planejamento. Você já parou para analisar? Estou falando para professores, para aqueles irmãos que gostam de aprender, que querem dar aula, que têm essa vocação. Como está sendo o nosso ano? Sabe por quê, irmãos? A gente tem um problema, mas a gente acha que é só chegar aqui e sair falando. Eu estou falando de mim agora, tá? Não estou falando de vocês. É só chegar aqui porque Deus vai te impulsionar, e você passa a semana inteira com Deus, e você tem seu devocional, tem seu momento com Deus, vem no culto de terça, de quinta, vem na oração de quarta, faz os ensaios de segunda, de sexta, vem no culto de sábado, vai na visita de manhã, vai na sede, e acha que isso é o suficiente para que quando você chega aqui, você abre a boca e Deus começa a falar através de você. Eu acho que isso até funciona, irmãos. Acho que até funciona em alguns momentos. Só que não sempre, isso não pode ser uma regra. Isso pode funcionar em determinados momentos bem específicos. Eu não descredencio aquela pessoa que às vezes no improviso, irmão Robson, concorda comigo? Poxa vida, ontem o Silas não veio. Se o Silas não veio ontem, que foi o nosso convidado, quem que vocês acham que ia dar a mensagem de ontem? Obrigado. Se eu não estou bom, quem que daria a mensagem de ontem? Qualquer um de vocês. Vocês são professores. Eu tenho o exemplo do Alcides, e eu ouvi ele falando uma coisa que é verdade. Ele falou assim, irmãos, hoje eu não estou bem. Quem de vocês virou para o púlpito? Quem de vocês pode trazer a palavra porque hoje eu não estou bem? Eu ouvi isso do nosso pastor presidente. E um pastor levantou e falou assim, eu estou cheio de Deus. Hoje Deus falou comigo que eu daria essa mensagem. Eu estou pronto, Olha que interessante. Precisamos estar prontos, irmãos. Tá? Então, não é só chegar e estar pronto, não quer dizer assim, não, eu estou cheio de Deus, e o que eu falar hoje, Deus vai achar o endereço. Sabe por quê? É muito fácil eu jogar algumas coisas, eu estou falando sobre preparo de aula, é muito fácil eu jogar algumas coisas e essas coisas acertaram o destino certo, quer ver? Você que está se sentindo cansado essa manhã, bem-vindo, né? Entra na fila. Na verdade, eu poderia falar para quem não está se sentindo cansado. Está se sentindo cansado hoje, Nicolas? Está cansado? Não? Está se sentindo cansado, Samuel, hoje? Está se sentindo cansado, Laurinha? Talvez tem 2 pessoas aqui que não estão cansadas. Tirando o Nicolas e o Samuel, tá todo mundo só o bagaço aqui hoje, ok? Eu também estou cansado. Você que está sentindo com dor, você que passou a semana inteira perguntando para Deus, para que Deus falasse com você. Irmãos, eu consigo fazer isso aqui amanhã inteira, se vocês quiserem. Isso tem um nome técnico, inclusive. Não é isso. Não é essa a jogada. Às vezes Deus usa o pregador, ele vai lá no ato cirúrgico, você fala assim, poxa vida, Deus ele dá nome, número e série. Ele fala o nome, irmãos. Ele não fala que é uma dor. Deus ele fala o nome, número e série, ele usa em alguns momentos, mas sempre quando o pregador, o professor, está pronto para entregar. Se não houver preparo, não há condução. Há eventuais. Hoje, infelizmente, faltou. Hoje, infelizmente, o nosso professor irmão Luiz Carlos não chegou. Eu dou aula aqui no lugar dele, não tem problema. Mas eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso estar pronto, tá bom? Então, o preparo é muito importante. E o convite no grupo foi, como está o nosso preparo? Será que só falarmos do assunto tem sido interessante? Professor, você parou para planejar o seu semestre de aula? Você sabe até quando vai à escola dominical? Uma pergunta simples. Eu não estou nem falando sobre o conteúdo pragmático, eu estou falando sobre quando vai ser o encerramento da escola dominical. Tinha gente ontem me mandando mensagem que não sabia o que era o culto de ontem. Dani, eu não sei o que é o culto de ontem. Você me explica? Eu preciso levar a revista? Vai ser aula 1? Vai ser aula 2? Vai ter... Você podia não saber quem era o pregador. A gente gosta de trazer a surpresa. Poxa vida, é uma pessoa que já foi da casa, é um amigo. Isso aí não tem problema. Você não sabia o que foi feito ontem? Essa reunião foi feita no dia 15 de janeiro. Ah, mas eu não estava no dia 15 de janeiro. Só aqui com vocês eu já falei 5 vezes. Irmão, eu sou bom de números, tá? Só aqui, no momento da prova, eu falei 5 vezes. Só em anúncio da igreja foi anunciado 2 vezes. Está na agenda da igreja. Se não estiver ali no calendário, está no grupo de agenda. Poxa vida, será que a gente está tão displicente com o nosso tempo de que, ao ponto de... do jeito que aconteceu, tá bom? Recentemente eu vi sobre as 10 virgens no culto lá do interior. Irmãos, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente entrar, quando eu digo se perder, não perder do que a gente está falando, mas entrar numa rotina de atividades onde só a sua mão de obra é o suficiente. O convite nessa manhã para falarmos de planejamento é: só a sua mão de obra não é o suficiente. Talvez pela sua mão de obra eu gostaria que você sentasse para ouvir, não tem problema. Falo isso com muito respeito. Concorda, irmão João? Eu não estou sendo desonesto. Estou falando isso com muito respeito. Porque eu acho que nós podemos entregar um pouquinho mais, irmãos. Ontem foi falado sobre mártires, né? E eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir conteúdo da escola dominical, falando que a igreja foi forjada. Ontem o Silas falou um exemplo, deixa eu ver se eu lembro, que o sangue dos apóstolos, o sangue dos primeiros crentes, eram como se fossem sementes que germinavam outros crentes. E é muito bonito ouvir isso porque é uma verdade. E é o nosso sangue, irmãos? É só bom ver o sangue deles no passado? Eu não estou descredenciando o que foi falado ontem, pelo contrário, estou endossando.
Às vezes eu falo e posso não passar uma impressão certa. Eu estou endossando o que foi falado ontem. Eu não estou tirando o mérito do que foi feito no começo da igreja, que vai ser a aula de hoje. Eu estou endossando assim, cadê o nosso sangue? Ou a gente está achando que nós seremos isentos de perseguição, que isso só foi para a igreja do primeiro século. Irmãos, tem crentes sendo perseguidos pelo mundo. Tem crentes no Brasil, poxa vida, eu não entrei na introdução, mas tem crentes no Brasil que sofrem uma perseguição velada. Você ser crente, se na década de 90 era ruim, na atualidade ainda pior. A gente vai chegar no momento que a gente vai começar a precisar tomar escolhas. Escolhas drásticas de não participar. Tá tendo uma rodinha aqui de alguma coisa que não seja... Eu vou ter que tomar uma escolha drástica de sair dessa rodinha e não participar dela. Porque talvez participar da rodinha vai... E quando você disse que hoje é pior, eu acredito que ficou pior, mas ainda no sentido do quê? Eles usam de quem parece que está concordando com você, aí enganam você e quando você vê, você está junto. Nesse sentido, eles se tornam pior. Regina, e sabe por que é pior? Porque antigamente a gente era minoria. Hoje a gente é a maioria. Era mais claro. Hoje em dia os limites não são tão claros. Exatamente. E se nós vamos chegar nesse ponto, irmãos, precisamos repensar. E falando nisso, o convite, lembrando que esse primeiro momento, a gente vai ter um momento dividido em duas etapas hoje. Esse primeiro momento como um momento de professores e a aula vai começar às 9 horas. A gente vai dividir, vai ter uma ruptura, o irmão Gilberto vai me ajudar com ela. O convite é como está sendo o seu preparo, como está sendo a sua programação. Não só técnica, que é o que eu vou falar agora, mas também organizacional. Ah, Daniel, eu não me organizo nem para ir no mercado. Eu vou no mercado, eu compro o que dá, gasto o que eu posso, o que eu não posso. Você acha que eu vou me organizar para dar aula? Vai. E aí deixa eu te contar um segredo. A sua técnica, a sua organização, a sua entrega dando aula vai repercutir na sua vida pessoal em uma série de coisas. Você vai começar a ir para o mercado sabendo o que você precisa comprar, sabendo quanto você tem para gastar, você vai começar a planejar o seu mês. Irmãos, nós somos crentes que a gente não fala de finanças pessoais, você já parou para pensar? Não vou fugir do assunto, mas se eu não sou organizado em um ponto, eu também não vou ser em outro. Se eu não ligo com detalhes em um ponto, eu não vou ser em outro. Se eu não planejo, se para mim algumas coisas não são importantes, as coisas pessoais também não são, as coisas na minha família também não são. Eu vou ser uma pessoa que passou o ano inteiro produzindo. Trabalhando, sabe a corrida dos ratos? Já viram a corrida dos ratos? Passa o ano inteiro correndo rato. Ah, chegamos em dezembro, graças a Deus, 2 dias de folga, começa o outro ano. E quantas a gente não faz? Faz a programação do que eu quero fazer no ano seguinte, faz a listinha de compra, faz a listinha de desejo. Chega no ano seguinte, poxa vida, não consegui fazer nada. Ah, consegui. E corre mais uma vez na corrida dos ratos. Não é assim. Pensando nisso, eu trouxe 5, irmãos. Eu vou chamar de AAE, 5 formas. E esse foi o assunto que eu compartilhei lá no grupo. Depois dê uma lida, aqui eu talvez vou ser mais sintético, mas dê uma lida, critique o texto. Esse texto foi escrito, irmãos, por pessoas falhas, mas ele é o início de uma conversa. 5 formas que nós temos como professores, a aula é para eles, ou como oradores, ou como palestrantes, ou como mensageiros de Deus no grupo que você participa, num culto à noite, de trabalhar o assunto. E eu fiz uma pergunta lá essa semana, preparando para esse momento. Nós temos a forma expositiva, nós temos a forma dialogada, nós temos a forma temática, textual e a forma de aplicação prática. 5 formas, irmãos, deve ter muito mais. Se você entrar no ramo pedagógico, tem muito mais. Eu peguei esses 5 porque me parece ser 5 formas mais comuns, mais usuais, ou as melhores práticas. E aqui está o desafio de, em 9 minutos, falar sobre 5 coisas. Vamos para mais fácil? Dialogada, ou a forma, o método de diálogo. É aquele método onde a gente chega para a trocação. Irmãos, não tem forma certa, não tem forma errada. Tem, assim, pensarmos como fazemos. Tá? A forma dialogada é um método usado para o susto. Também é uma técnica para o susto. O que é o susto? Cheguei aqui, precisamos conversar. Eu começo a interagir. A forma dialogada é uma forma boa para quebrar o gelo. Tá todo mundo dormindo. O que eu lanço? Eu lanço um diálogo. Eu faço uma pergunta para o irmão Gilberto, que está de cabeça baixa atrás. O que eu faço quando eu faço isso? Eu trago a atenção do Gilberto para cá. Eu abro o leque para que as outras pessoas também percebam que elas estão disponíveis para conversar. É uma boa forma. A forma dialogada é uma forma participativa, uma forma de troca de ideias. Tem professor que ele não se abre para o diálogo. Eu não estou criticando, estou mostrando formas. Eu quero que você se critique, eu não quero eu criticá-lo. Mas se precisar de ajuda para crítica, conte comigo, irmãos. Cuidado, essa forma, em excesso, ela traz uma imagem, despreparo. Concorda comigo? Se eu começar aqui assim, Mandai, conta aí. Irmão John, conta aí. Laurinha, conta aí. Nossa, que legal, deixa eu contar. E na hora que eu falo, olha, poxa vida, só tenho mais 8 minutos para eu falar. O excesso do diálogo pode passar uma impressão errada.
Talvez não seja nem o que você tem, mas pode passar a impressão que você é uma pessoa despreparada. Pode passar a impressão, professor, que você nem pegou na revista para ler. Professor, entenda uma coisa. Você não ter lido a revista inteira na aula de hoje já é falha. Estou falando da lição de hoje. Você não ter pego o conteúdo que foi entregue há 2 domingos atrás e ter entendido de A a Z, da primeira à última lição, o texto que vai ser abordado no próximo trimestre, já é uma falha. Eu não estou dizendo que você... mas eu leio a revista sempre, eu leio sempre o tema. Não, isso aqui, irmãos, é revisão, é o básico, é coisa que você já fez lá atrás e você vem trazendo à tona. O professor precisa fazer o quê? Estudar, conversar sobre o assunto, falar entre nós. Ó, Regina, poxa, o assunto dessa semana é sobre a igreja. O que você sabe disso? Conversar na hora que está tomando café em família, olha, Laurinha, vai ser... O que vai falar da nossa escola dominical? Tem professores que saem da escola dominical e falam, ufa, acabou. Não acabou, começou a próxima. Nosso ensino ele é cíclico. É sair e perguntar, como foi a sua aula? Foi, bem, o que você aprendeu hoje? Esposa, marido, o que está queimando aí? É na sexta-feira, à noite, quando você vai tomar o café, você fala assim, poxa vida, domingo vai ser aula sobre eclesiologia, né? Você já parou para pensar que a nossa igreja primitiva, a nossa primeira igreja, ela não era perfeita? Ela era uma referência, mas não era perfeita? Quais eram os problemas? E você começa a se perguntar, fala, não sei. Aonde você discute isso? Aqui. Percebe a diferença? Percebe que essa forma de dialogado, estou falando da segunda forma que é dialogado. Então, como sugestões, para que a gente não passe essa impressão, se eu não conseguir falar todo, é um assunto contínuo. Eu começo hoje, eu termino ele semana que vem. Como sugestão faça combinados. Se você usar o método do diálogo na sua forma didática, faça combinados. O que é combinado? Galera, seguinte, eu vou começar e nós estamos, estou aberto para perguntas de vocês, mas se em algum momento eu não conseguir, eu vou depois trabalhar, converse, combine como você vai fazer esse diálogo. Além do combinado, tá aqui, não se importe com a sensação de certo e de errado. Tá aqui o irmão John levantou e fez o comentário mais esdrúxulo do mundo. Eu preciso rechaçar ele na frente de todo mundo? Falei, poxa, irmão John, que intelectualidade é essa? Eu preciso mostrar para ele que eu sou intelectual e culturalmente melhor do que ele, como professor? Não. Eu posso ouvi-lo. Agora, qual que é o cuidado do combinado? Irmão, vamos fazer o seguinte, eu aceito tudo que o irmão João falar, não tem problema, desde que seja com respeito, desde que o senhor não ocupe e desde que o senhor faça no momento certo, ok? Só que tem coisas que eu posso aceitar que o senhor pense diferente e tem coisas que a gente não pode aceitar a diferença. Vamos combinar? O que é essencial, a gente tem que ser unidade. O que não é essencial, o irmão João gosta de preto, eu gosto de branco. Mas de todas as formas eu preciso tratar ele com muito respeito. Eu preciso ter respeito. Então vamos combinar sempre a respeito, irmão João? O senhor me respeita falando e eu lhe respeito ouvindo. Olha que combinado legal para fazer. Se a gente não combina e se a sua aula é 100% um diálogo com o seu aluno, em algum momento o respeito vai faltar. Ou do professor para o aluno, ou do aluno para o professor. Concordam com isso? Faz sentido? Faz sentido isso? Não. Concorda que em algum momento, se eu não combino aqui com os meus filhos, não parece que faz sentido? Ontem eu ia chamar o Samuelzinho para orar. Falei, filho, se em determinado momento não der certo, eu vou te chamar para orar. Você pode? Eu perguntei para ele, irmãos. Ele, tá bom, pai, eu vou pensar. Eu falei, você me faz um sinal dali se você pode, se não pode? Se ele falasse que não ia orar, eu ia respeitar ele. Mas eu combinei. Agora toca aqui e fala assim, olha, Samuel, vem orar na frente de todo mundo. Falta de respeito, não é? Ontem a gente já voltou pro carro, o que eu falei? Falei, filho, você tem que estar pronto, não tem? A qualquer momento eu posso falar, filho, vem orar e você vai orar, é isso? Tá combinado já? Vai te surpreender se eu falar assim, vem orar? Não vai, a gente não combinou antes? Entendeu como um combinado faz milagre, irmãos? Se não combinado, ele fala assim, não, pai, eu não quero. É a hora de eu combinar. Se a sua aula é extremamente dialogada, combine antes. Não estou querendo mudar o seu formato, mas se você tem ele, tome cuidado, porque você pode estar passando a impressão que você não pega a lição para ler, que você não tem o conhecimento suficiente. Às vezes não é isso, às vezes é seu formato que está errado. Forma dialogada é uma delas. Segunda forma, e vou parar nessas duas, eu vou usar essas duas e vou retomar o assunto na próxima aula. É a forma temática ou demonstrativa. Tá? Então a primeira forma de ensinar, o método de ensinar é o diálogo, segundo método é o temático ou demonstrativo. Como o próprio nome já diz, é uma abordagem sobre o tema. Ok? Na forma temática, eu busco na Bíblia, em vários lugares, uma referência para construir um tema que eu quero. Até usei um exemplo. Por exemplo, vamos falar sobre a igreja. E aí eu vou buscar na Bíblia, eu monto o tópico 1, tópico 2, tópico 3, a igreja... eu vou usar um exemplo de ontem. Ontem eu gostei muito quando o Silas falou, inclusive pareceu essa forma temática. Marcas da igreja. Vamos falar de algumas marcas da igreja? Hoje eu vou falar de 5 marcas da igreja. Ele começou a falar ontem. Primeira marca,
segunda marca, não é isso? Então, a forma demonstrativa é quando eu busco uma informação e eu uso a Bíblia como referência dessa informação. Olha só, tópico 1. A primeira igreja. Vamos abrir em Atos 2 e vamos ver quais marcas essa primeira igreja teve? Tópico 2. Evoluindo, expandindo as marcas. Olha, hoje a igreja atual tem novas marcas. Quer ler comigo? Vamos ler lá em Coríntios 3, vamos ler em Romanos 2. Percebe? Eu uso um tema e eu uso a Bíblia para referenciar esse tema que eu estou buscando. Tópico 3. Cuidado para não esquecer as suas marcas. Eu estou falando sobre marcas da igreja. Eu estou buscando na Bíblia aonde está essas referências para eu trazer um tema específico e demonstrar ele para vocês. Forma de aula temática. É uma forma interessante. A aula de hoje é sobre eclesia. Vamos falar sobre... Galerinha, vocês estão falando um pouquinho alto. Tem como falar um pouquinho mais baixo? Obrigado. Estamos falando sobre eclesia. Vou pegar aonde eclesia? Vou pegar só em Atos 2? Dá para falar de igreja antes de Atos? Dá para falar de igreja antes do Novo Testamento? Antes do nascimento? Dá para eu falar sobre... Quantas vezes a palavra igreja aparece no Novo Testamento? São 115, aproximado. Olha só como são informações diferentes. Eu pego um tema e eu começo a distribuir. E a Bíblia serve de apoio para esse tema. Ok? Essa é a forma de aula temática. É uma forma mais simplificada. Mais simplificada porque existem outras mais trabalhosas, né? E elas podem ser de assuntos específicos ou de assuntos amplos, não tem problema. Perigo. Fica muito livre. Qual que é o perigo da temática? Irmãos, eu posso dar qualquer tema aqui para vocês e buscar referência na Bíblia para esse tema. Qualquer um. Isso é o perigo. Vamos falar sobre o perigo da igreja no século... Vamos falar... E aí eu começo a diferir um monte de indiretas. E dá vontade às vezes, irmão. Às vezes quando você está na frente de um trabalho, ou vontadezinha da gente começar a dar umas cutucadas quando está aqui falando e as pessoas estão ouvindo. Ou vontadezinha de cutucar o Anderson. Fala, ô Anderson, sabe aquele problema que a gente passou ontem? Agora ele vai tomar, porque agora ele não pode se defender. Ele vai tomar o problema aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E eu machuco ele. Irmãos, nós somos professores. E infelizmente professor e líder é aquele que sofre o dano. Aqui não é lugar para indireta, irmãos. Quer falar diretamente? Fale diretamente. Seja honesto nas conversas, mas não use o poder de fala para dar indireta. E isso não é uma indireta para ninguém. Isso é uma direta para nós. Nós precisamos usar isso. Então, cuidado com a pregação temática, porque ela pode ser perigosa. Precisamos manter sempre a Bíblia. Se você tem uma forma temática, você tem que ter uma autodisciplina muito grande para não fugir da Bíblia. Olha, porque se você for ansioso, eu estou terminando, irmão Gilberto, para o senhor começar o momento 2. Olha, se você for muito ansioso, cuidado, você está pecando. Porque é um pecado ser ansioso. Ah, é? Qual que é a referência bíblica, professor? Use a Bíblia como fonte de referência. Se você der a Bíblia e referenciá-la, ok. Mas cuidado com os excessos. Tem gente que na forma temática de exposição condena todo mundo. Está todo mundo condenado para ir para o inferno. Não existe salvação. Quando ele está no tema, só existe a punição, só existe aquele fardo pesado. Nunca está bom, nunca é o suficiente, nunca está legal. Sempre a igreja do lado é melhor do que a nossa. Sempre o bairro do lado é melhor do que o nosso. No temático, eu posso viajar muito. Então, muito cuidado. Se você usa... Falamos de 2 formas aqui nessa manhã. São 5, falamos de 2. Se você usa a forma dialogada, cuidado, porque você pode parecer desconhecimento. Pode parecer despreparo. Se você usa a forma temática, seja disciplinado para não fugir da Bíblia. Seja disciplinado para não colocar a sua opinião como sendo a fonte da razão. Eu acho que futebol é pecado e vai todo mundo para o inferno que joga bola. Irmãos, estou sendo polêmico, mas não estou problematizando. Você acha isso? Vai fazer uma pregação sobre isso? Tem base bíblica sobre isso? Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, a sua opinião ela é muito boa, ou ela tem uma intenção muito boa. Só que você pode ter um Daniel sentado aí do outro lado e falar assim, não concordo, e vou te mostrar aqui, aqui e aqui. E aí, professor? Você está sem pé e sem cabeça para se defender sobre um tema que você levantou. Criou um problema para a classe, não criou um problema para você. Não se coloque em xeque, professor. Enquanto você está falando, falo isso com muito respeito, não estou sendo desrespeitoso, mas enquanto o professor está falando, ele é autoridade sobre a classe, não é o pastor. Não é o coordenador. Quanto o professor está lecionando, em qualquer aspecto, abre escola secular. Quando o professor está dando aula, irmão Antônio, o diretor pode entrar e falar, professor, o senhor está errado. A conta que o senhor está fazendo está errada. Não, ele deixa eu terminar o assunto. Fala, vem cá, professor, você percebeu que isso aqui... Não, isso aqui dá certo. É que você, diretor, não tem a minha capacidade específica em matemática para saber que essa conta está... Deixa eu te ensinar. Professor dando aula é autoridade, irmãos.
Só que é uma autoridade que a gente precisa ter muito cuidado, precisa ser muito responsável. Para ser autoridade, precisa ser responsável para tê-la. Falamos de duas formas hoje sobre o preparo de aula e falamos sobre, vamos incluir uma terceira, sobre o preparo, o planejamento. Como está o nosso planejamento de aula para o próximo semestre? Posso deixar aqui uma pitada do que vai ser semana que vem? Tem professor, eu estou falando para professor, se você é aluno, fique tranquilo. A cobrança para você vai chegar às 9 horas. Porque aluno também tem a mesma responsabilidade, mas de formato diferente. Tem professor que passou o primeiro semestre inteirinho sem convidar um aluno para vir para a escola dominical. Tem professor que passou o primeiro semestre inteirinho sem rever aquele aluno que faltou ou que deixou de vir. Sem se solidarizar e colocar no lugar. Eu não estou dando uma indireta, eu estou falando para mim mesmo. Eu sou uma função onde às vezes eu passei o meu trimestre inteirinho, meu semestre inteirinho, sem me posicionar para que a gente entregasse melhor. Eu passei aceitando o resto como sendo um prato principal. Mudar isso? Isso não é uma indireta, isso é uma direta. Isso é um desconforto para a gente. Vamos trabalhar de uma forma diferente? Logo agora a gente vai começar o momento em classe. Nós vamos falar sobre temas importantes. Esse mês de julho vai ser um mês de classe única para os adultos. Vamos usar esse momento a nosso favor? Você concorda com isso? Se não, pode me chamar aqui. Daniel, não concordei com o que você falou. Você tem todo o direito. Embora enquanto um professor está falando, ele é autoridade, você como aluno tem direito da discordância. O que você não tem direito? De faltar com respeito. Enquanto eu estou falando aqui, você levanta a mão e fala: o que você está falando está errado. Não, porque eu tenho mais capacidade ótima, irmãos. Aqui está disponível para qualquer um de vocês. Estou falando com humildade, eu não estou sendo arrogante, não. É só você se levantar, colocar à disposição. Estou falando justo ou não estou, pastor Robson? Se levantar e colocar à disposição, vamos colocar, vai ser segundo, vai ser terceiro, vai ser primeiro. Quem quiser trabalhar tem vaga. O que não tem vaga? A falta de educação, irmãos. Isso precisa ser replicado nos departamentos. O departamento que você trabalha precisa respeitar. Se você no seu departamento é um membro, você precisa respeitar o seu líder na hora que ele estiver falando. Se você durante os cultos é um congregado, você precisa respeitar. Vai a pessoa aqui louvar, você pode até participar do louvor, mas está a pessoa aqui cantando em lá. Você entra totalmente atravessado cantando em ré. Fica quietinho, canta baixinho. Tem aquela pessoa que ela não é afinada, quer louvar, louva o Senhor de todo o coração, mas louva um pouquinho baixinho. Você não precisa sobressair a sua voz. Você não precisa, a pessoa está cantando uma música aqui de fogo, você cantando uma música de terra. Amém? Todo mundo acordado? Irmão Gilberto, acho que passei 4 minutos, mas não foi tão ruim assim, né? Ah, então tá bom, então.